início aqui ao módulo 2. Eu espero que o senhor tenha feito os exercícios, que você tenha assistido os vídeos, que você tenha aproveitado aí desse conteúdo que foi feito com muito carinho aí para atender a sua necessidade, para te levar a um treinamento de qualidade, algo que realmente vai agregar aí para o seu dia a dia. Vamos falar de análise de risco no módulo 2 e condições impeditivas. Particularmente, esse é um tema que eu gosto bastante. Eu gosto muito de análise de risco. Às vezes o pessoal me pergunta, né? Às vezes no treinamento de NR25, ou perdão, do NR20, por exemplo. Por onde eu começo, né? Para implementar NR20. NR20 vai lá dos líquidos inflamáveis. Líquidos combustíveis inflamáveis. Então, por onde eu começo? E a minha resposta é sempre a mesma. Comece pela análise de risco. E isso nós podemos usar essa referência para todas as NRs. Tá? A gente poderia dizer que esse deveria ser o princípio de toda implementação de uma norma regulamentadora dentro de uma companhia. Você começa pela análise de risco. A análise de risco te mostra quais são os principais riscos que você tem. Você consegue graduar esse risco. Então, se é um risco médio, se é um risco risco baixo, médio ou alto. Pode ser feito através de número, né? Então de 0 a 10, por exemplo. Tudo isso vai depender da matriz que você está utilizando aí. A análise de risco é isso. E nós vamos fazer algumas aqui de maneira mais simplificada, mas nós vamos fazer, e claro, focada no nosso tema aqui, que é o trabalho em altura. E também vamos falar um pouquinho de condições impeditivas do trabalho em altura. Então, aqui a gente mostra, né? Tem aí um roedor aí, um ratinho, observando ali o queijo na ratoeira, e a gente vê ele ali com EPI, né? Tá até de capacete. E a pergunta que a gente faz é: a APR é importante? Aí talvez você está falando, mas nem sei o que é APR. Por isso que a gente está aqui em paz. A análise preliminar dos riscos, né? Então, uma análise de risco, ela precisa de uma ferramenta para ser executada, tá? E a ferramenta mais tradicional que a gente encontra é uma APR, uma análise preliminar de risco. Ela é importante? Ela é muito importante. Se esse ratinho não fizer uma boa análise de risco, provavelmente ele não vai comer esse queijo e talvez nem outros, né? Então, assim, claro que é uma brincadeira, mas é algo para a gente refletir. A análise de risco, ela é muito importante. Não esquece disso. Se você me perguntar assim, de todo esse treinamento, eu vou até mais perto aqui para te falar isso. Qual é o ponto chave desse treinamento aqui e dos outros, das outras NRs também? A análise de risco. Você faz análise de risco o tempo todo. Não é somente para executar o seu trabalho, mas para sobreviver também. E eu quero te mostrar um pouco sobre isso. Então, a análise de risco é algo importante, deve ser feito, né? Acabei de comentar isso. E a pergunta que eu te faço é: você já fez uma hoje? Eu não sei que horário, né, que você está assistindo esse treinamento, eu não sei que dia, mas vamos imaginar que você está fazendo esse treinamento agora pela manhã, né, e você decidiu fazer o treinamento em casa, talvez pelo celular, né, a nossa plataforma permite esse acesso, tanto mobile quanto pelo seu desktop. A pergunta é: você já fez uma análise de risco hoje? Cara, se você quiser dar uma pausa nesse vídeo agora, para você pensar um pouco sobre isso antes de eu concluir, faça isso, tá? Faça essa análise aí se você já fez uma análise de risco hoje, tá bom? E aí eu vou te responder agora na sequência. Sim, você fez uma análise de risco hoje, tá? Aí talvez você deve estar se perguntando, pô, como é que ele acha que ele sabe disso, né? Ele está lá do lado, atrás da câmera e ele está afirmando que eu fiz uma análise de risco hoje. Querido, nós fazemos análise de risco o tempo todo. Não existe uma outra alternativa para sobreviver se não fazer análise de risco. Quando a gente acorda pela manhã, a gente já faz uma análise de risco. Você vai sair da cama, você sabe que você está meio sonolento. Às vezes o interruptor não fica tão próximo da cama, você tem que atravessar o quarto ali. E você já dá uma analisada. Pô, será que eu deixei o calçado aqui do lado da cama? Será que eu não vou pisar no sapato? Será que eu não vou tropeçar no tapete? Será que o cachorro não está dormindo aqui debaixo ao lado da cama? Então são questões que nós temos que observar. E você faz isso no automático, tá? Você faz análise de risco o tempo todo no automático, ao atravessar a rua, né? A tirar o seu carro da garagem,
a tomar o cuidado ali para pegar a panela que se esquentou ali para fazer o café pela manhã, na hora de virar ali a sua água fervendo ali para fazer o teu café, enfim. Nós fazemos análise de risco o tempo todo, mas é de uma maneira automática e muitas vezes. Para trabalhar à altura não pode ser no automático, você precisa documentar isso. Você precisa usar as ferramentas que a área de segurança fornece para isso. Tá? Então, lembra disso. Análise de risco é um ponto-chave, é importante, e isso faz diferença, inclusive, quando a gente fala sobre vida e morte. Pô, você está sendo muito exagerado. Não, eu não estou sendo exagerado. Eu não estou. Quando um colaborador, um funcionário, decide subir num telhado de telha brasilite, como é um dos casos que você vai ver nos vídeos aqui, não vou lembrar agora exatamente qual modo. Quando esse colaborador cai, querido, numa altura dessa, ele cai porque ele não fez uma análise de risco adequada. Se ele tivesse feito uma análise de risco adequada e seguido o que ele percebeu ali, tomado ações após ter reconhecido esse risco, ele não teria ido a óbito, ele não teria caído do telhado, entende? Então a análise de risco é muito importante. Existem várias maneiras de fazer. Uma das maneiras é via matriz. Então essa aqui é uma matriz para análise de risco. Então eu quero mostrar para você aqui como isso funciona. Talvez quando você olha isso aqui a primeira vez, se você nunca viu, você fala, nossa, que coisa complicada, mas não tem nada de complicado aí. Para a gente falar sobre análise de risco, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o que é risco. Tá? E risco nada mais é do que a probabilidade de algo acontecer versus o impacto que isso causa. Então quando a gente vai falar por exemplo, qual é o risco de atravessar, pensa numa rua aí do teu bairro, uma avenida do teu bairro aí, de onde você mora, às 6 horas da tarde de uma sexta-feira, por exemplo. Quero eu acreditar que é um horário mais crítico e onde o movimento é muito maior. Então, uma pessoa atravessar essa rua sem olhar para os lados, qual é a probabilidade dela ser atropelada? Nessa matriz aqui, ele usa a referência de baixo, médio e alto. Então aqui, ó, eu estou aqui com o laser aqui onde está a probabilidade e você tem aqui baixo, médio e alto. Perfeito? Me acompanha aí, vamos junto aí. Se precisa pausar o vídeo, pausa, não tem problema nenhum. Então, probabilidade é isso. Pô, qual é a probabilidade de eu ser atropelado nessa determinada avenida que eu estou pensando aqui no meu bairro? Faça esse exercício aí para você gravar isso, tá? Quando você só escuta eu falando, você absorve muito pouco. Quando você pratica aqui comigo, quando você faz o exercício depois do módulo, você vai absorver muito mais. Então, aproveita esse tempo que você está investindo aqui, tá bom? Aproveita. Probabilidade, então, a gente já viu aqui, que pode ser baixa, média ou alta. Então, eu atravessar essa avenida, sexta-feira, qual que é a probabilidade de eu ser atropelado? Vamos imaginar aí. Bom, eu estou pensando em uma aqui na minha cidade, pensa em uma na sua cidade, no seu bairro. Eu diria que a probabilidade de ser atropelado é bem alta nesse horário aí. Tem muito fluxo de veículos, né? E qual que seria o impacto? O que é o impacto? O impacto é a gravidade, entende? Então, é uma avenida. Entende-se que numa avenida o carro não está tão devagar, né? Sem falar que a gente tem motorista que dá uma exagerada, tá bom? Então, qual seria o impacto se eu fosse atropelado nessa avenida? Baixo, médio ou alto? Do que a gente está falando? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro esse impacto, essa gravidade. Você foi atropelado, mas o carro estava 20 km por hora. Ele tocou na sua perna e você nem chegou a cair. Mas o para-choque do carro lá estava estragado ali e fez um cortinho na sua perna, um arranhão, né? O impacto foi alto? Não, foi um impacto muito pequeno, você não precisa nem ir para o hospital. Vamos pegar um outro cenário? Essa mesma avenida, o carro agora não veio a 20 por hora, veio a 40 km por hora, ele bate em você, você é jogado ao chão e você sofre escoriações. E você torce o braço, fica com uma dor e você precisa ir para o hospital, pelo menos para tirar um raio-x, para ter certeza que não teve nenhuma fratura, né, uma lesão mais séria. O impacto foi médio. Aí eu tenho um outro caso, que vem lá um cidadão tirando racha nessa avenida, atropela ali você, né? E você fica hospitalizado, eventualmente bate com a cabeça, sofre um traumatismo craniano, fica em coma, e nós tivemos o que? O impacto alto.
Então, impacto ou gravidade, depende da literatura, mas aqui a gente seria a mesma coisa. Né? No nosso exemplo aqui a gente está falando de impacto. O que seria isso, querido? Seria nada mais, nada menos do que a gravidade, tá bom? Como é que eu uso isso aqui, então, para fazer a minha análise de risco? Então, eu vou falar, eu vou pegar aqui, ó, qual a probabilidade de eu ser atropelado nessa avenida da minha cidade? Olha, eu diria que é médio. E qual que é o impacto? Olha, eu diria que médio também. Geralmente ali tem radar, tem lombada, tal, então ninguém vai estar acima de 50 km por hora, 60. Então eu diria que é médio. Por que a gente achou o médio aqui? Ó? Porque a probabilidade é média. Ó, olha lá onde está o laser. Ok? A probabilidade é média. E o impacto é médio. E você vai chegar aqui, ó. Tá? Então você chegou num risco médio. Aí você pega esse risco que você encontrou aqui e joga para o lado direito aqui para esse gráfico aqui. O que é médio? Médio é tudo que está em amarelo. Tá vendo? Ó, médio. E se fosse grave? É tudo que está aqui no vermelho. E se fosse um risco baixo? Tudo que está aqui no verde. Como que a gente aplica isso e como a maioria das empresas aplicam isso aqui hoje? Eu ia falar no Brasil, mas é no mundo, tá? Isso não é só aqui não. A análise de risco é feita em todos os países. Você fez uma análise de risco, chegou à conclusão que o risco é alto, você não vai executar esse trabalho. Tá? Não, pelo menos até que você consiga trazer o risco para um risco médio, pelo menos. Toda empresa trabalha assim, Neylon? Não. Você tem que conhecer a matriz, que é isso aqui. Estou com o mousezinho aqui, o laserzinho. Você tem que conhecer a matriz e você tem que conhecer o procedimento interno da companhia. É igual a questão do trabalho em altura. NR35 fala, trabalho em altura é aquele trabalho executado acima de 2 metros. Perfeito. É isso. Não tem o que discutir aqui. Agora, a empresa decidiu que a partir de 1,20 m é trabalho em altura, ela tem essa liberdade? Tem. Ela tem. A empresa ali é um ambiente privado, ela define as regras dela. A empresa nunca pode fazer menos do que a legislação. Mas a empresa sempre pode fazer mais do que a legislação, entende? Então, definir que o trabalho em altura é 1,5 m, ela pode. 1,20 m pode. Ter uma matriz específica. Essa matriz está lá dentro da NR35? Não, não está. Mas a NR35 obriga que tenha uma matriz? Não. Mas ela orienta, e aí sim, obriga que exista uma análise de risco. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. Quais são os critérios para essa análise de risco dentro da NR35. Mas, a princípio, eu quero que você entenda o que é isso, e análise de risco é isso que a gente acabou de tratar aqui. Perfeito? Então aqui a gente mostra um pouco mais sobre isso, tá? Então definir ali o contexto do que você vai executar, identificar, analisar, avaliar e o mais importante, tratar. Então tudo isso que a gente está vendo aqui, ó, identificar, analisar e avaliar, a gente fez ali dentro da matriz, tá bom? E aí depois vem o tratar. O que é o tratar? O tratar nada mais é do que as medidas de controle, ok? Então, as medidas de controle que você adota para poder executar aquele trabalho de uma forma segura. É isso que vem na sequência aí da análise de risco bem feita. Medidas de controle. E aqui, ó, a gente dá exemplo de como a análise de risco ela é importante. A análise de risco ela sai para o mapa de risco, para o PPRA, para o PCMSO, para o EPI, para o EPC, para a ordem de serviço. Deve ter algumas siglas aqui que você não conhece, mas são todas siglas de programas da área de segurança do trabalho. Então, por exemplo, PPRA, né? Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, que agora no ano que vem não vai existir mais, vai mudar de nome, né? Vai ser o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais, né? GRO. PCMSO também muda de nome, isso é outra história, não vamos entrar nisso. O que eu quero te mostrar aqui é a análise de risco é base para você ter uma boa gestão de saúde e segurança do trabalho dentro da sua companhia. É isso que tem que ficar claro para vocês aí, para você conhecer e você, trabalhador, aplicar isso no seu dia a dia. Tá? Faça análise de risco antes de começar o seu trabalho em altura. Aqui são exemplos de análise de risco. Então, são formulários que você vai preencher. A expectativa aqui não é você ler isso não, é te mostrar um modelo. Então, esse aqui ó, é uma análise de risco. E ela não é só para trabalho em altura, ó, tá vendo? Aqui ó, seriam os tipos de trabalho. Então, você vê que tem uma empilhadeira aqui. Então, seria o que aqui? Um trabalho de movimentação de carga. Você tem aqui
o trabalho em altura, você tem aqui um raiozinho, provavelmente dando referência a trabalhos energizados, né? Seria NR10, trabalhos em alta temperatura. Então esse seria um modelo aí, provavelmente a empresa que você trabalha deva ter, ou a empresa que você prestar um serviço, por exemplo, deve ter isso aí, tá bom? Se não tiver, recomendo fortemente que você tenha o teu e que você faça isso antes de iniciar o trabalho em altura diariamente, ok? Existe uma regrinha para você não precisar fazer isso diariamente, a gente vai falar disso mais na frente, mas basicamente quando você não precisa preencher uma permissão de trabalho, você automaticamente precisa ter o quê? Um procedimento. Então, vamos falar mais disso. Aqui um outro modelo de análise de risco. A gente quando nós estávamos montando aqui essa apresentação, a gente percebeu que não estava muito boa essa imagem, então a gente transcreveu ela aqui, ó. Então a mesma informação que tem aqui, tá, então aqui é análise de risco, e essas colunas aqui, ó, a gente passou para cá para ficar legal aí, para ficar bom de você poder, para você poder enxergar e a gente fazer um exercício juntos agora. Então esse é um exemplo de análise de risco de um modelo mais simples, que ele não usa matriz. Ah, tudo bem eu fazer assim? Tudo bem. A matriz, análise de risco, você usa a matriz. Uma APR, você não é obrigado a usar aquela matriz. Você pode fazer de outras maneiras. Qual a maneira que foi utilizada aqui? Você, no número 1, aqui, ó, sequência da atividade. 2, quais são os riscos dessa atividade. 3, quais são as medidas de controle. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó, tá? A gente vai fazer uma atividade, subir um telhado. Qual que são as sequências desse trabalho? Isolar o local, número 1. Acessar o telhado com o uso de uma escada marinheiro. O que é uma escada marinheiro? Aquela escada fixa, geralmente amarela, que tem um corrimão atrás. A saída da escada para o telhado, então você subiu a escada marinheiro, aí você vai sair da escada marinheiro para o telhado. Tem um outro risco ali? Tem. E o início das atividades. Qual é a atividade que vai ser executada ali? Vai ser executada a fixação das telhas, né? Está sendo substituído as telhas do telhado. É claro que é um cenário hipotético, estou inventando, mas muito comum, né? Muito real aí no dia a dia também. Aí você vai pegar aqui, ó, vamos voltar aqui no número 1, ok? Isolar o local. Qual é o risco que existe na hora de você isolar o local? Você pode pensar, não tem risco. Tem risco, sempre vai ter risco, querido. A questão é se ele é um risco grave ou não, mas risco tem. Qual é o risco que tem ali? O risco de queda, né, do mesmo nível devido ao piso escorregadio, lodo. Então aqui simulou um local onde o piso está escorregadio, está com lodo. Então precisa ter uma atenção especial. Quais são as medidas de controle para isso? Risco de queda no mesmo nível do piso, escorregadio e lodo, né? Então aqui na verdade aqui tem uma gafe, né? Que repetiu o risco. A ideia aqui não é repetir o risco, aqui é você apontar as medidas de controle. Exemplo, fazer uso de um sapato antiderrapante, caminhar devagar, usar o corrimão, né? Seriam mais ou menos nessa linha aí, ok? Então, a gente vai sempre ter o risco. Então, aqui, ó, saída da escada para o telhado. No 3 aqui. Acompanhe o laser aí. Qual é o risco? Queda de diferença de nível, escorregões e batidas contra. Qual seria a medida de controle, então, aqui? A medida de controle para essa atividade seria você ter uma atenção grande, olhar o local ali para evitar as batidas contra, evitar os escorregões. Então, essa seria uma maneira de você ter medidas de controle. Tá? O 4 aqui, ó, início da fixação das telhas, né? Das novas telhas. A queda de materiais, né, seria o risco. O que eu faço para evitar isso? Esse material deve estar amarrado. Pode ser um material pequeno, uma chave de fenda, alguma coisa assim no seu pulso. Existe até ferramentas específicas para isso hoje. São umas cintas, né, que você vai colocar aqui, umas argolinhas, prende na ferramenta. Se tem um peso significativo, uma furadeira, por exemplo, você não vai prender uma furadeira no teu punho, né? Não faz sentido isso. Mas você pode ter lá uma fita, né, uma cinta, um cordelete amarrado na sua furadeira aí, preso num ponto de ancoragem, que não é o teu braço, não é no teu corpo, mas que se você, por algum motivo, deixar escapar a furadeira, ela não vai cair lá embaixo, tá bom? Então seria isso. Então aqui, senhores, ó, nas medidas de controle aqui, repetiu os itens do risco, não é isso, tá? As medidas de controle é o que eu comentei aqui, tá bom? Então tenho certeza que ficou claro aí para vocês.
Aí a gente entra aqui nas medidas, né? Medidas não, nas condições impeditivas. O que são condições impeditivas? Né? Então, qualquer condição que coloque em risco a saúde ou a integridade física dos trabalhadores. Né? Exemplo: ventos fortes, chuvas fortes, andaimes em péssimas condições, trabalhadores apresentando mal-estar, problemas de saúde, entre outros. Querido, muitos das condições impeditivas dependem de você. Então, ó, aquele dia que você chegou para trabalhar não muito bem, né? Segunda-feira, por exemplo, de repente o pessoal deu uma exagerada aí, cometeu uns excessos no final de semana, na segunda não está tão bem para trabalhar. Você tem que ser honesto com você, querido, tá bom? Ninguém precisa entrar no detalhe sobre o porquê que você não está tão bem. Mas falar, não estou me sentindo muito bem, talvez uma queda de pressão, um mal-estar. Não execute a atividade. Por quê? Porque é muito arriscado. E quando você executa uma atividade de trabalho em altura, já ciente que você não está tão bem naquele dia, né, você está assumindo um risco que não é para você assumir. Que pode não só prejudicar a tua vida, como a vida de quem trabalha com você. Lembra disso, seja prudente no seu trabalho, tá? Cauteloso e respeite essas condições impeditivas, tá bom? Para que a gente garanta a integridade aí da sua vida e da vida daquelas outras pessoas que estão ao nosso redor. Para a gente passar aqui de slide, atividade de trabalho em altura em chuva não deve ser executada, com raios não deve ser executada, então há um cuidado também nesse sentido aí. Outra questão são as condições de saúde, né? Então o trabalhador que ele executa a atividade de trabalho em altura, ele precisa passar por exames específicos, tá bom? Para avaliar se ele está tudo bem, se a condição física dele está ok. Quem que vai fazer essa análise? O médico. Então o médico vai pedir alguns exames. Geralmente, quais são os exames para analisar aí se um trabalhador pode ou não executar um trabalho em altura? Eletrocardiograma, eletroencefalograma, raio-x do tórax, um hemograma completo. E esses são os exames aí que geralmente o médico pede, tá bom? Não sou médico, mas a gente tem uma certa experiência aí, já conhece aí o que vem lá no PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que também vai mudar de nome aí no próximo ano, aí, então a gente não vai mais usar essa sigla, mas com certeza o que vem aí vai continuar pedindo os exames e vai precisar sempre do médico analisar isso aí. Bom, feito isso, o médico analisando, o médico ele emite o ASO. O que é o ASO? Atestado de Saúde Ocupacional. Esse atestado de saúde ocupacional, obrigatoriamente, ele deve vir com uma informação dizendo se você está apto ou não para executar as atividades de trabalho em altura. Então, apto ou inapto, esse deve vir indicando ali no seu ASO e é obrigatório que o ASO venha com a descrição apto para trabalho em altura. Se você for executar atividade de espaço confinado, mesmo cenário, apto para atividades de trabalho em altura. Então, importante também lembrar disso. Uma pessoa que vai executar trabalho em altura não é só ela fazer um curso de NR35 se ela não tiver o ASO aprovado. O ASO geralmente tem a validade de média de 1 ano. Tem algumas situações que podem mudar isso, como por exemplo a idade do colaborador. Ou se o médico por algum motivo decidir que falar, não, esse colaborador aqui, porque eu percebi alguma coisa no exame dele, eu vou pedir para repetir a cada 6 meses. É uma definição médica, tá? Qualquer médico faz isso? Não, médico do trabalho, ok? É uma especialização. Não precisamos se preocupar com isso, mas só para a gente entender o contexto, eu acho que é muito importante. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma prática muito comum nas empresas, tem se tornado cada vez mais comum, que é a aferição de pressão antes da atividade de altura. Então, a questão aqui é, sou obrigado a aferir a minha pressão arterial, né, no início do trabalho? Entendo. Ninguém pode te obrigar a fazer algo, mas uma vez que você está dentro da companhia, a companhia pode ter isso sim como um procedimento. E se você se recusar a fazer, automaticamente você não vai poder executar o trabalho, né? Nós prestamos serviços dentro de várias empresas e é muito comum nós chegarmos lá e a gente, sendo instrutor, normalmente também devemos fazer esse procedimento. Então, normalmente, afere-se a pressão, a gente vai lá para que a gente possa acessar o local, dar o treinamento. Então, é comum, tá? Eu, particularmente, só vejo que a gente tem a ganhar com isso. Você vai ali dar uma conferida na sua pressão. Eu cansei de ver pessoas descobrindo que eram hipertensas, né? Pressão alta, através dessa rotina que a empresa tinha ali de aferir a pressão todo dia antes de iniciar os trabalhos, tá bom? Então, a empresa ela pode sim, né?
exigir isso, embora não seja uma regra da NR35, não tem embasamento legal para isso, tá? Mas já falei isso aqui, vou repetir, a empresa pode fazer mais do que a lei pede, ela não pode fazer menos. A lei não pede que a pressão seja aferida, mas é recomendado que seja. Essa prática, então, ela se tornou muito comum, né, e tem acontecido em várias empresas. Então, é bem o que a gente já tratou aqui. Acho que a gente já cobriu aí esse assunto aí. Podemos avançar. E aí ele deixou um recadinho aqui, né? Se futuramente esse trabalhador não tiver mais condições a realizar o trabalho em altura, o exame periódico dirá isso. Então, por isso que você faz exame periódico. O nome já está dizendo, exame periódico. Então, o ASO, já tinha comentado também. A referência normalmente é anual, para que você refaça os exames, passe pelo médico e novamente revalide ali a sua aptidão para trabalhar em altura. É importante frisar que a empresa pode sim estabelecer procedimentos É importante frisar que a empresa pode sim estabelecer procedimentos que obriguem, né, os trabalhadores a ferir a pressão arterial antes de iniciar os trabalhos em altura, a título de um procedimento interno, é o que a gente já falou, né? Então, internamente, a empresa ela tem autonomia para tomar as decisões dela ali, para garantir a integridade dos colaboradores e ter um ambiente seguro, sem acidentes, que é o que a empresa quer. Aí tem uma pergunta muito comum, o pessoal me faz muito essa pergunta em treinamento. Trabalhador com mais de 100 quilos pode usar um cinto de segurança? O que você acha? E aí, pode ou não? A NBR 15836 responde, tá bom? Então, vou deixar aí para você pensar um pouquinho, dá uma pausa aí se você quiser, mas eu já vou te responder na sequência aí. E a resposta é: sim, um trabalhador com mais de 100 quilos, ele pode sim utilizar de cinto de segurança e ele pode sim executar atividade de trabalho em altura se, né, o médico disser que ele está apto. Não tem nada que o impeça, não sei, não conheço nada que poderia ser diferente disso. E essa dúvida surge por quê, né? Talvez, mas por quê? O que tem a ver os 100 quilos? O que pode acontecer, e eu já vi muito, é o cinto de segurança vir com uma informação lá no manual dele que aquele cinto ele suporta trabalhadores até 100 quilos. Porém, existem cintos para para pessoas com mais de 100 quilos. Eu particularmente já vi cinto para pessoas até 140 quilos. Eu não sei se tem outros cintos, mas a minha recomendação para você é: consulte o fabricante. Tá? Não jogue o manual do seu cinto fora, consulte ele para tirar dúvidas como essa e outras dúvidas também. Então é o que está falando aqui, né, com relação ao manual do seu equipamento. Então guarde o manual, leia o manual. Nós não temos muito esse costume, né, mas é algo que deveríamos ter. Nós como instrutores a gente precisa fazer isso, então a gente usa diariamente aí alguns equipamentos. E a gente precisa conhecer bem esses equipamentos, então é importante que você conheça o manual na íntegra, né? Não a capa dele, mas o que contém dentro dele. E mais do que isso, guarde o manual, porque eventualmente você precisar fazer uma consulta, você tem onde consultar. Todo EPI deve passar por um teste de laboratório? Sim, todo EPI deve passar por um teste de laboratório, né? Então o Ministério do Trabalho, que agora nem é Ministério do Trabalho mais, né? Está dentro lá do Ministério da Economia, Escola Nacional de Segurança, junto com o Inmetro, homologa laboratórios para que esses testes sejam feitos. Então sim, o seu cinto, o seu capacete e todos os outros EPIs. A gente está falando de EPI aqui, não é tão comum para mim, eu já acabo achando que todo mundo sabe, mas se você não sabe o que é um EPI, é um equipamento de proteção individual. Cinto, capacete, bota de segurança e outros. Vamos falar mais disso, fica tranquilo. Cuidado com os materiais, então os materiais de tipo poliamida e poliéster, né, usados para a maior parte dos equipamentos de trabalho em altura, não suportam contato com produtos químicos, calor e muito menos arestas e cantos vivos. O que está falando aqui, querido? Você vai executar uma atividade de trabalho em altura e, uma limpeza de fachada, ou mesmo um telhado, ou mesmo um pipe rack na indústria.
e a corda fica passando ali num canto vivo, ali numa viga, alguma coisa, a corda que você está usando como linha de vida, por exemplo, e ela vai danificar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou passa ali a corda numa tubulação que passa um líquido ali a 100 graus, ou produto químico, derruba uma soda lá, um produto químico no cinto ou no talabarte, e aí agride o tecido ali. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Existem casos, não vou citar a empresa aqui, mas empresas que todo mundo que conhece, que o colaborador caiu de 75 metros de altura porque ele estava usando uma corda que tinha tido contato com o produto químico e a corda rompeu. Eram duas cordas, né? No trabalho de acesso por corda, obrigatoriamente tem que ser duas, então a corda de trabalho e o backup ali. E as duas cordas romperam porque as cordas tiveram contato num outro trabalho, numa outra empresa com o produto químico. Então é algo para tomar muito cuidado mesmo, tá? Todo equipamento deve ser protegido, evitando se romper, né? Então não pode ficar encostando, é o que a gente acabou de falar aí, meio que se repete, tá bom? Nunca limpar seus equipamentos com thinner, com água raiz, não existe isso, tá bom? No máximo é uma água, um sabão neutro, perfeito. Você pode assim, posso lavar o cinto? Pode lavar o cinto. Nesse formato, água e sabão neutro. Põe para secar na sombra, tá tudo bem. Aqui a gente fala de alguns outros materiais que podem ser utilizados para proteger a corda. Então isso aqui é uma mangueira de incêndio. Então, às vezes, quem trabalha na indústria já deve ter visto isso. Você pega uma mangueira de incêndio lá que foi reprovada no teste hidrostático, ok? E corta ela e usa para proteger a corda para determinadas atividades, isso é bastante comum. Aqui mais um exemplo de proteção para corda, tá? Existe, você compra esse material. E aqui um exemplo de ponto de ancoragem, eu tinha falado isso no começo lá das NBRs, então esse é um ponto de ancoragem permanente, chumbado na parede, tá? Então o ponto de ancoragem é a estrutura que irá suportar toda a carga aplicada em um sistema vertical, podendo ser composto por um ou mais pontos de fixação, estando estes, né, ou não agrupados em uma mesma estrutura. Então tem uma NBR específica para ponto de ancoragem, é importante você consultar lá se você precisar de mais detalhes desse tipo. Aqui um outro ponto de ancoragem não permanente, então você vai usar ali a tua corda e vai montar ali esse ponto de ancoragem. Aqui ele usa um exemplo onde a ancoragem está sendo feita em 2 pontos, então existe aqui uma redundância, um backup, muito importante, muito válido esse tipo de ancoragem, então ele usou aqui, ó, tá? Esse ponto de ancoragem ele tem que suportar sempre pelo menos 15 kN ou 1.500 kg, né? É uma maneira simples de converter tirando os zeros ali. Então 15.000 kN seria 15.500 kg-força. Mais para frente a gente vai voltar a falar disso. Os equipamentos geralmente vêm em kilonewtons. E aqui a gente fala um pouquinho das escadas. Então, tem muito acidente com escada, né? Bastante comum, né? Então, escadas compridas devem ser carregadas por 2 pessoas, né? É uma questão até da ergonomia aí, para não exceder ali o peso que o colaborador poderia carregar sozinho, né? A NR17 lá fala em média de 23 kg, de 23 a 25 kg. Então é importante isso também, sempre que necessário para garantir o transporte mais seguro e promover melhor distribuição da carga, você executa em 2 pessoas. Tem algumas outras regrinhas com relação à escada. Isso não é um dos pontos que eu quero comentar aqui, não é regra, mas é muito importante que não é recomendado você usar os 3 últimos degraus da escada, tá? Esses últimos 3 degraus é bom que você deixe para você apoiar nessa escada, tá bom? Isso é muito importante. E aqui ele dá uma outra referência com relação ao afastamento aqui, ó. Dá uma conferida aqui comigo no laser, ó. Distância da parede ao pé da escada, tá vendo? 75 graus. Mas como é que eu sei 75 graus? 1/4 da escada. Grava isso, acabou. Então aqui ele mostra, ó, 1/4 da escada e aqui ele mostra 75 graus. E lá em cima, né, então a escada deve sempre ser firmemente apoiada e ultrapassar 1 metro. Aqui, ó, 1 metro do ponto de apoio. Ponto de apoio, 1 metro. Note que geralmente dá 3 degraus. Então, se você usar uma escada desse tipo aqui, ó, vou voltar um aqui. Se você usar uma escadinha desse tipo aqui na tua casa, não use esses últimos degraus aqui. Perfeito? É isso aí, galera. Pessoal, é isso. Nós encerramos aqui o 2º módulo.
Novamente, espero que você esteja aproveitando esse treinamento. Agora você vai lá, faz o exercício direitinho. Os exercícios têm uma relação direta com o que nós tratamos aqui. Isso é um exercício que vai te ajudar a fixar a informação. Alguns vídeos também importantes para você assistir. E a gente já volta.